dia, a paz seja com todos. Meu nome é Aline. Hoje estamos no 7º dia do nosso propósito Perder Tempo Nunca Mais, e hoje eu quero trazer uma breve reflexão que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher, mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. E no versículo 7 diz assim: gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom concedido por Deus. Um tem este tipo de dom e o outro aquele. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu, mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar que arder em desejo. No capítulo 6, no capítulo anterior, nós vimos que Paulo exorta a igreja de Coríntios acerca da imoralidade sexual. Esse tipo de pecado era muito grande entre eles. E aqui no início do capítulo 7, nós podemos perceber que Paulo é questionado a respeito do relacionamento entre homem e mulher, de como se comportar. E nós podemos também perceber algumas ideias entre eles. Alguns pensavam que não era certo se casar, que não deveria se casar. Outros praticavam abstinência sexual dentro do relacionamento. E ainda outros com pensamentos de deixar o seu cônjuge. Então, Paulo ele começa a direcionar, a trazer uma exortação acerca do casamento, direcionando a cada um de acordo com a situação em que ele se encontrava, justamente por causa da imoralidade, dessa deficiência que existia entre eles, da imoralidade sexual. E aqui Paulo, ele começa dizendo, ele fala aos solteiros que, se possível, permanecesse como ele, que gostaria que ficasse como ele, solteiro, que não se casasse. Olhando assim, parece até que Paulo via algo de errado no casamento, Parece até que a solteirice tinha um valor a mais. Só que no versículo 26, nós vemos que Paulo ele estava preocupado com a igreja, ele tinha uma preocupação com a igreja, pois o tempo que eles estavam vivendo era um tempo de dificuldade, não era um tempo propício para um casamento, favorável para um casamento. Então Paulo exorta dessa forma que, se possível, permanecesse solteiro, sem se casar, Só que também a pureza do corpo, a santidade não poderia ser posto à prova pelo fato daquela cidade haver aquele índice de imoralidade, eles poderiam se perverter. Então Paulo diz, se não consegue se conter, que se casem, pois alguns solteiros não conseguiriam conter os desejos da sua carne, não conseguiriam viver em santidade, até porque ele mesmo diz que tanto o casar-se como a solteirice é um dom de Deus. Não vinha deles mesmos suportar os desejos, mas era um dom concedido por Deus. Então, cada um deveria analisar a situação, a maneira melhor de que cada um conseguiria viver, Se solteiro não fosse um peso, se de fato suportasse ficar nessa situação, não seria pecado ficar solteiro, poderia ficar solteiro, contanto que se mantesse em santidade, resguardado para o Senhor. E o versículo 33, eu vejo uma observação interessante, que Paulo cita: quero que estejais livres às preocupações dessa vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e a pensar como agradá-lo. Então aqui mostra que os solteiros eles têm uma habilidade a mais na obra do Senhor, eles conseguem se doar mais para o Senhor por não ter uma limitação, algumas preocupações acerca do casamento, eles conseguem se doar mais. Então assim, eu quero dizer aos solteiros, aproveitem esse momento. Quem não está casado, aquele que ainda está solteiro, se lance mesmo no Senhor nesse momento, mergulhe no sobrenatural de Deus, não perca tempo, aproveite esse tempo que você tem, que você pode se dedicar totalmente ao Senhor a fim de querer agradá-lo. Então se dedique na sua obra local, abençoando, com zelo, com dedicação, fazendo a obra. Então já os casados, eles precisam conciliar esse tempo,
eles precisam também ter zelo dentro do seu lar, eles precisam cuidar bem um do outro, o cônjuge da sua esposa, né? Ter respeito, fidelidade. Então eles têm uma certa limitação, eles não podem deixar de lado o casamento e somente servir a obra, né? Porque isso também não seria do agrado do Senhor. E aqui Paulo ele ensina, né, como se comportar, como o marido deve tratar a esposa, tratando bem, né, respeitando, e assim a esposa igualmente, sendo fiel, e também para com isso honrar a palavra do Senhor, né, e ter bons testemunhos diante dos homens. Então, tanto o solteiro como o casado têm suas responsabilidades e precisam viver de acordo com a vocação concedida por Deus no relacionamento. O que eu aprendo com isso é que não podemos querer nos enquadrar em um estilo de vida que não podemos suportar, porque tem pessoas que não se sentem bem dentro do relacionamento, elas tendem a fracassar com isso. E tem outros casados, solteiros, que eles não vão conseguir levar o relacionamento adiante, eles não vão conseguir ficar na solteirice, né? Eles também tendem a fracassar com isso. Muitas pessoas elas querem viver o padrão de vida que não lhe cabe. Alguns casados com atitude de solteiros e alguns solteiros, até mesmo nos seus namoros, nos seus noivados, com atitude de casado. E isso vai prejudicar, eles não vão ter êxito nos seus relacionamentos, nas suas vidas. Paulo exorta a igreja de Coríntios que viva cada um de acordo com um tempo que lhe é estabelecido. Se é para se guardar para o Senhor, que faça com zelo, que faça com dedicação, com cuidado. Mas se está casado, que trate bem, com amor, com fidelidade, né, com dedicação à esposa, como eu havia dito, porque tudo isso vai ser levado em conta diante do tribunal. Nós iremos prestar conta disso também ao Senhor. E podemos entender com isso, quanto pastores, quanto líderes de células, né, que nós temos um compromisso de pastorear, de liderar, de receber uma célula em casa, de discipular. E esse nosso compromisso não é só com os pastores, não é só com a igreja. Esse compromisso é também com o Senhor. Nós temos um compromisso firmado com Cristo. Sendo noivas do Senhor, nós temos uma aliança com Ele. Então, nós devemos fazer a obra do Senhor com dedicação, firmados nessa aliança, nesse compromisso, tendo zelo, cada um de acordo com a vocação na qual foi concedida por Deus, na qual teve o dom concedido por Deus. Então, que nós venhamos nos dedicar à obra do Senhor, né? Zelar desse compromisso, zelar dessa aliança, honrando o Senhor, né, na nossa vida, na nossa vivência, com os nossos afazeres, honrando a Ele, no nosso modo de conduzir a nossa vida, para que também possamos dar bons testemunhos, né, aos olhos das outras pessoas. Então, essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Tenha um excelente dia.